é que o ensino e a correção de Deus transmitem vida para nós. E que isso é salutar. Nós necessitamos de ensino. E quem, irmãos, não se autodisciplina, termina por se tornar preguiçoso. E um desses versículos aqui diz que se não existe disciplina, há pobreza. Exatamente por isso, porque se não há disciplina, a pessoa torna-se preguiçosa, isso em todas as áreas. E aí a pobreza, ela vem. O homem sábio, a Bíblia diz que ele é aberto para receber os ensinos do Senhor. Então eu quero te dizer, o primeiro ponto nessa manhã é que você tem um coração sábio. A partir do momento que você se dispõe a receber a palavra de Deus, a partir do momento que você tem desejo de receber essa palavra no seu coração, não por obrigação, não porque por uma necessidade, mas por amor ao Senhor, por prazer em buscar a perfeita vontade de Deus. Então, isso é sabedoria de Deus para as nossas vidas. E a palavra de Deus, ela tem ensinos e tem correções para as nossas vidas. E muitas vezes a correção, ela aparentemente, a princípio, ela parece que vai ferir, que vai, né, trazer tristeza, mas é boa para a nossa vida. Nós precisamos sempre estar colocando a nossa vida diante de Deus para fazermos uma avaliação. Por isso que eu desejei muito que toda a liderança estivesse aqui nessa manhã para ouvir, porque nós precisamos nos avaliar, precisamos chegar para o irmão que trabalha junto com a gente, um departamento, e se falando de trabalho na obra do Senhor. E perguntar, irmão, o que a gente pode melhorar? Você está vendo alguma coisa? Ou falar com o líder, ou com o pastor, em casa, com a família. Irmãos, é muito bom quando alguém da nossa família, alguém que nos ama, quando alguém que mesmo que não seja da família, mas que é um amigo, uma pessoa que você pode confiar, chega para nós e mostra. Né? Muitas vezes o Espírito Santo até está falando e a gente não está ouvindo, e quando Deus usa alguém, é muito bom. Vamos abrir em Hebreus 12, versículos. Esse não está ali, quem está anotando pode anotar. 12, de 11 a 13. Diz assim: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então é bom, amados, sermos tratados pelo Senhor e sermos ensinados pela palavra de Deus. Isso é sabedoria para as nossas vidas, amém? E em todas as áreas da nossa vida, Jesus, ele nos ensina lá em Lucas que quando nós vamos fazer uma construção, nós devemos nos assentar, nós devemos fazer os cálculos, amém? Para que nós não venhamos a parar no meio do caminho. Vamos ler esse texto, é Lucas 14, versículo 28. Diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar.
Ou qual é o rei? Não, só até aqui. Então, irmãos, o Senhor nos ensina em sua palavra que nós devemos pensar bem antes de fazermos as coisas. Isso vale para os servos de Deus, para os cristãos. Por isso que o Senhor está nos ensinando nessa manhã, porque nós temos aí pela frente um ano de 2010, onde teremos muito trabalho. E é tão difícil quando você começa uma coisa e chega vem as dificuldades, vem as lutas, e aí a pessoa fala assim, não vou continuar, eu vou parar. Eu vou desistir, eu não dou conta, está muito difícil, eu não dou conta. Por quê? Aqui, quando ele diz que vem os zombadores, vem homens e zombam, quem é que zomba, irmãos? Isso aqui não fala de pessoas, e sim dos demônios. Existe uma torcida muito grande para que você e eu, nós deixemos de lado os sonhos de Deus para as nossas vidas. Então o Senhor fala, olha, você senta, ora, calcula, busca sabedoria, para que você começando, você não olhe para trás. E quantas pessoas, amados, olham para trás? Quantas pessoas deixam de lado projetos tremendos de Deus, porque não conseguem prevalecer. E Deus, Ele nos ensina. Nós começamos aqui dizendo o seguinte, nós precisamos buscar o ensino de Deus, a correção de Deus, porque isso é salutar para a nossa vida. Porque com os ensinos do Senhor, com a palavra de Deus, com a sabedoria de Deus, nós venceremos sempre, irmãos. Nós entenderemos que existe um aperfeiçoamento, amém? E Deus, Ele deseja isso para as nossas vidas. Essa aula de hoje eu preparei para também transmitir para os irmãos um pouco daquilo que foi nos passado em nossa cobertura espiritual. Porque eu entendo que a igreja deve ter conhecimento, saber para onde nós estamos andando, qual é a nossa missão, o que Deus tem para nós, por que que nós estamos envolvidos com essa cobertura. E precisamos amar a nossa cobertura espiritual. E a igreja precisa ter ciência. Eu sei que são poucas as pessoas que conhecem assim a fundo a nossa rede, a nossa cobertura apostólica. Existem pessoas que conhecem, que amam, mas nem todo mundo conhece. E, amados, os irmãos sabem que nós somos a um congresso para os pastores, líderes de igrejas, de ministérios, para recebermos palavras, para recebermos correções, para recebermos exortações. Todas as vezes que existe congresso, todos os anos, em outubro, quando nós fazemos congresso, os apóstolos da rede, eles têm uma palavra de direção, de ensino, de correção, de exortação para os pastores. Porque, amados, a solução eu tenho falado isso repetidas vezes, mas isso precisa ficar bem claro para nós, a solução para os problemas das pessoas está em Jesus Cristo. Está em Jesus Cristo. Eu não sabia, mas eu fiquei sabendo que o remédio mais vendido no Brasil é Rivotril. É um remédio para depressão, para ansiedade. Rivotril. Irmãos, as pessoas precisam de Deus. As pessoas precisam de Deus. Elas não precisam de uma bênção momentânea, satisfazer um desejo. Elas têm que ser alcançadas na necessidade primordial do ser humano. É a salvação. O carro não vai trazer a salvação que a pessoa precisa.
Elas precisam entender que existe o pecado, que existe a condenação eterna, que o diabo ele trabalha, é um ser que trabalha para destruir as pessoas, e precisam saber que Jesus Cristo ele veio ao mundo para desfazer as obras do diabo, e que somente abandonando o pecado, somente havendo um arrependimento genuíno, é que as pessoas terão direito a desfrutar do perdão de Deus. Sem arrependimento não tem perdão. Então, muitas vezes, uma bênção vem, a pessoa recebe pela fé a bênção, e ela acha que está tudo bem, porque Deus abençoou, mas aquele pecado que está oculto lá dentro, que só ela sabe, e que traz angústia quando ela comete, ela não tem forças, leva muitas vezes as pessoas a uma destruição, um engano, irmãos. Eu acho que eu contei na consagração quinta-feira. Eu tive um sonho, semana passada, que o mundo, ele ficava todo cinza, ele escurecia. Dava para você ver o que estava acontecendo, mas assim, escuro. Tudo acinzentado. E começou então a vir de vários pontos. Não era assim em formato de avião, mas era como se fosse um avião. E vinha de vários pontos, assim. A Bíblia diz em Jeremias que a gente deve contar sonho como sonho, amém? Então estou contando como sonho, não estou dizendo que é uma revelação. Mas para mim teve um significado. Então de vários pontos assim vieram aqueles como se fossem aviões, mas não eram aviões. E foram descendo, aterrissando na terra, e de cada um saía muitos demônios. Muitos, eram seres assim, diferentes, que eu nunca vi, umas coisas horríveis, pastor Hernandes, horríveis. E todos assim, maltrapilhos, umas roupas de caque, né? Quem já teve visão de demônio sabe que é mais ou menos por aí, né? Umas roupas de caque, como se fosse de saco, tudo rasgada, tudo apodrecida. E eles desciam e já tinham os lugares determinados. E eu estava num lugar com várias pessoas e eu estava vendo todo aquele acontecimento assim na terra. E na minha cabeça eu pensava assim, a terra está sofrendo ataques e ataques malignos. Então uma pessoa sozinha ela é impotente para sair e combater tudo aquilo. Só Deus, só Deus. E aí, o que acontecia, irmãos? A partir do ponto que aqueles seres, eles entravam nos locais, eles se transformavam em pessoas. Pessoas. E aí onde eu estava, entrou um. Na porta era um ser. Quando ele atravessava era automático. Se transformou numa pessoa. E quando eu olhei dentro dos olhos, eu vi que era um espírito. Era realmente aquele espírito, ele se transformou num espírito de engano. Ele estava ali para enganar. Olha que coisa, né? Terrível. E aí eu comecei a lutar com aquele espírito de engano. Então assim, para mim, eu estou contando um sonho como sonho, mas para mim, eu vejo que há um ataque na terra de engano. De engano, irmãos. E somente as pessoas que têm uma visão espiritual, elas compreendem o que está acontecendo e elas conseguem discernir os espíritos. As pessoas elas estão enganadas. Uma pessoa essa semana me disse assim, não, ímpio, né, mas que tem um entendimento de reencarnação e disse, olha, o mundo do jeito que está não tem condições, acabou tudo. Estavam comentando sobre o fato daquela moça ter usado aquela mini-saia. E aí a pessoa estava falando sobre isso. Falou assim, o único jeito é acabar tudo e a pessoa morrer e nascer de novo. Mas não no nascer de novo, que nós entendemos que Jesus ensinou lá para Nicodemos, mas a reencarnação. Né? Então as pessoas elas estão debaixo de um engano
tremendo. E o que o Senhor nos mostra, irmãos, é que nós precisamos realmente buscar a sabedoria de Deus. E como igreja, queridos, nós temos a palavra de cura. Nós temos uma palavra de libertação e nós recebemos de Deus, o Espírito Santo, com uma capacitação e um poder tremendo para que possamos dar testemunho. Para que possamos dar testemunho e possamos ajudar as pessoas a conhecerem o caminho que Deus tem preparado para nós. Amém? Então, voltando à nossa cobertura espiritual, é justamente isso que os apóstolos têm falado para as igrejas, para que não abram mão de forma alguma da santidade, das verdades da palavra de Deus e da unção de Deus. Porque sem isso, irmãos, nós não vamos fazer diferença. E a igreja, ela precisa fazer diferença. Jesus disse que nós somos luz. E nós precisamos fazer diferença. Então, eles têm falado repetidas vezes, pastores, não abram os púlpitos de vocês para artistas, para pessoas que cobram para ir às igrejas valores assim. Né? Eu sei que os missionários, que os servos de Deus que abriram mão de tudo para fazer a obra de Deus, eles não têm como colocar comida em sua casa com Deus abençoe. Né? Vai, tu faz uma obra e alguém chega, Deus abençoe. Deus abençoa, mas ele precisa. Agora, ele precisa depender de Deus, sabendo que se ele vai a um lugar e ali ele não recebe uma oferta, ele vai em outro e Deus levanta. Deus levanta. Amém? Então, queridos, eu ouvi uma vez um pastor falando que nos lugares, ele nunca colocou valor nenhum para pregar a palavra de Deus. Ele sempre entendeu que Deus, ele iria suprir. Então ele fazia a obra voluntariamente e um dia Deus pediu, ele tinha recebido uma oferta e tinha várias dívidas para saldar. E Deus disse, olha, você vai deixar esse dinheiro todinho que você tem aqui no altar, porque esse pastor está precisando, essa igreja está precisando. E ele disse, Deus, não posso fazer isso. E Deus falou assim, pode, você pode, eu vou te abençoar, confie em mim. E aí ele recebeu um convite para pregar em uma igreja grande. E aí ele pensou assim, como nossos pensamentos, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos, não é verdade? Então os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Ele recebeu um convite para pregar em uma igreja grande. Ele falou assim, realmente Deus vai me abençoar. Ele deixou, obedeceu a Deus, deixou aquela oferta na igreja que necessitava e foi pregar em uma igreja grande. Como ser humano, ele pensou, Deus vai me abençoar, vou conseguir pagar minhas dívidas com a oferta que vão me dar aqui. Só que ele pregou naquela igreja grande, Deus provou o coração dele. Deus provou. Ele não recebeu nada, ninguém abençoou ele com oferta nenhuma. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o trabalhador é digno do salário. Então, ele entregou tudo, ele deu tudo que ele tinha, esse pastor. Ele era empresário, ele deu a empresa dele. Deus mandou ele dar tudo. Mandou ele dar tudo. E interessante que eu fiquei sabendo que há pouco tempo atrás, essa pessoa, esse pastor, ele tem um apartamento, ele não deu a casa dele, continuou com o apartamento. Como empresário, ele não deu a casa dele, ele deu a empresa que ele tinha, deu carro e ficou só com o lugar onde morar. Eu fiquei sabendo que recentemente um grande empresário chegou para ele e falou assim, ó, faça um projeto para o seu apartamento, escolha toda a mobília, do jeitinho que você quiser, que eu vou te dar tudo. Ele reformaram o apartamento dele todo. Então, voltando lá, ele foi a essa igreja, pregou e ninguém abençoou ele, não deu nenhuma oferta para ele. E depois ele falou assim, Deus, eu te obedeci, foi conversar com Deus, Deus falou assim, você só confia,
Confia, confia, que eu vou levantar. E aí ele foi chamado para pregar uma igreja bem pequena, uma igreja simples. E lá nesta igreja, irmãos, houve assim um mover de Deus sobrenatural. E antes dele sair, pessoas foram abençoando a vida dele, sem ele pedir. Dependência de Deus. Então, a gente tem recebido essas palavras, por quê? Porque às vezes você quer trazer alguém que tem um testemunho maravilhoso, que é uma bênção e tudo, mas a pessoa, às vezes, infelizmente, a pessoa ainda não chegou nesse nível de depender totalmente do Espírito Santo, e a pessoa coloca um valor, olha, eu preciso de tanto, né? Eu preciso disso. E Deus, ele realmente tem dado essa direção para a nossa cobertura, para que a gente não abra mão da santidade, daquilo que Deus tem para nós, porque o avivamento vem sobre as igrejas, amém? Sobre a igreja do Senhor, o avivamento vem. E o avivamento vindo, nós, com certeza, a cada dia nós seremos mais cheios do Espírito Santo e usaremos, como o irmão Carlinhos, à medida que eu for dando aula aqui, a sua oração vai, né, sendo revelada. À medida que vem o poder, eu e você, com certeza, já somos usados, mas seremos mais e mais usados para libertar as pessoas do engano, desse espírito de engano. Amém, irmãos? E nós precisamos desejar isso. Vamos ver aqui Gênesis 1, versículo 28. Vou andar aqui. Você acredita nisso? Amém? É a palavra profética que nós temos recebido. E eu tenho colocado a minha fé sobre isso. Antes de ler Gênesis 1, 28, eu só quero deixar aqui o Salmo 101, versículo 2. Vamos voltar lá, me perdoa aí, mas a gente precisa ler esse salmo antes de ir para Gênesis. Esse aqui principalmente é para todos nós, mas principalmente para nós que estamos aí com a mão no arado. Salmo 101, versículo 2 diz assim: atentai sabiamente ao caminho da perfeição. Só até aí, a parte A do versículo. Então, amados, Deus deseja que eu e você, a cada dia, nós melhoremos em todos os aspectos da nossa vida. Amém? Ele fala para que a gente possa atentar ao caminho da perfeição. E Filipenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo, usado por Deus, traz grande inspiração e sabedoria para nós, amém? Ele aqui nesse capítulo 3, o apóstolo Paulo, irmãos, ele caminhou por esse caminho da perfeição, ele trilhou. Mas é um caminho, amém? E a cada dia nós aprendemos, como nós vimos aqui, que o ensino da palavra de Deus traz sabedoria e traz vida para nós. Então o apóstolo Paulo, ele teve uma caminhada. E vamos entender aqui, a partir do versículo 7, nesse caminho da perfeição, os passos que ele deu. Ele diz assim, olha, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Tem uma versão que diz esterco, para ganhar a Cristo. Então, amados, o primeiro passo aqui, nesse caminho da perfeição, é rejeitar tudo aquilo que é empecilho em nossas vidas. Não vale a pena. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que às vezes tem valor para nós, mas é empecilho, então nós devemos considerar como nada, como lixo, deixar tudo. Não deixe que nada te prenda. Jesus nos libertou, e se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Amém? Para servir a Deus. Ele descobriu, irmãos, aquilo que ele desejava para a vida dele, aquilo que trazia sentido. Versículo 9. E ser achado nele,
não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, aqui, olha, ele deixou tudo aquilo que era empecilho e aqui ele descobriu o que ele precisava, o que ele desejava. Não era pela justiça própria dele, não é por aquilo que eu posso fazer, não é pelas minhas obras, não é porque eu jejuo mais, porque eu oro mais, nada disso. Mas é pela justiça dele, foi ele que derramou o sangue dele e nos justificou diante de Deus. E com isso eu vou experimentar a ressurreição dos mortos. Era isso que ele queria, ser encontrado em Cristo Jesus. Amém? E aí ele colocou dentro dele, nessa caminhada, né, cada passo, um passo de rejeitar aquilo que prende, entender qual é o chamado. Ele colocou, determinou prosseguir. Então aqui a gente vê, versículo 12, nesse caminho da perfeição. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Olha a determinação no espírito do homem que conhece a Deus. Eu não alcancei, mas eu vou. Eu não posso, mas ele pode. Essa determinação, amados, ela tem que existir. Isso aqui é para todo mundo, mas especialmente, né, para o servo de Deus que coloca a mão no arado, ele tem que ser determinado. Senhor, eu quero melhorar. Eu vou refletir, vou buscar os pontos que precisam ser melhorados, mas eu vou prosseguir nesse chamado que o Senhor tem para a minha vida. Ele diz, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Você vai receber esse prêmio, amado. Existe uma coroa de glória, uma coroa de vida, que já está prontinha para ser colocada em nossas cabeças. Glória a Jesus. Você vai ficar muito bonito de coroa. Você vai ficar muito linda com a coroa que Deus tem preparado. E ela é exclusiva. Cada um tem a sua coroa, amém? Então eu estou determinada, diga, Senhor, eu desejo ter um coração determinado para prosseguir. Amém. Então, queridos, o plano original de Deus, vamos lá então para Gênesis 1:28. Você vai ligando aí esses passos que a gente está dando, amém? Nossa busca pela sabedoria, buscando o caminho da perfeição, entendendo qual é o plano original de Deus. Olha só, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, logo no início aqui do versículo, ele diz, sede fecundos, vocês frutifiquem e depois vocês multipliquem. Então, amados, a multiplicação, ela vem depois da frutificação. Nós precisamos frutificar e multiplicar. Tem que ter fruto na minha vida e na sua vida. Às vezes nós desejamos ver a multiplicação, mas o Senhor está trabalhando, principalmente aqui com a liderança dessa igreja, para que dê fruto. Fruto está ali, ó.
Amor, paz, amém? Mansidão, bondade, domínio próprio, benignidade, fidelidade. É necessário que esse fruto se manifeste em nossa vida para que haja essa multiplicação. Você vai multiplicar. Amém, amado? Você vai multiplicar. Essa unção de Deus vai alcançar a tua família, vai alcançar os teus vizinhos, vai alcançar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E nós precisamos entender que estamos envolvidos em uma guerra espiritual. Existem pessoas que não gostam de falar em guerra espiritual. Mas a guerra espiritual ela começou lá no céu. Quando houve uma rebelião, houve uma guerra e Deus ele já deu a sentença final para Satanás. Houve uma guerra e essa guerra continua. Essa guerra continua, irmãos, todos os dias. Nós temos adversário, querendo ou não, entendendo ou não, conhecendo ou não sobre batalha espiritual, nós estamos envolvidos nessa batalha. Nasceu, foi gerado no ventre, já está em guerra. Já tem uma guerra para poder ser gerado. E já está em uma guerra muito grande. Só que nós estamos do lado daquele que sempre venceu e sempre há de vencer. Ele é invicto em suas vitórias. Amém? Então existe essa guerra espiritual. Existe a guerra para que o fruto manifeste em nossa vida. Mas ele é possível, porque o Espírito Santo é maior. E você tem experimentado disso. Eu tenho certeza absoluta que na minha vida e na sua vida nós temos experimentado a manifestação do fruto do Espírito em nossas vidas. E você já tem também multiplicado. Já tem multiplicado, amém? Então, queridos, ciente dessas coisas, de que nós precisamos buscar a sabedoria do alto, devemos nos sujeitar às correções do Senhor, devemos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu quero relembrar aos irmãos qual foi a visão que Deus deu para a Igreja Cristã Semear. Isso é importante, todos os membros da igreja precisam ter esse entendimento, amém? Deus nos chamou, Deus tem nos capacitado, Deus tem nos ensinado, Deus deseja que a cada dia nós estejamos buscando esse caminho da perfeição, aplicando o nosso coração. Para quê? Para que nós possamos semear o resgate e a restauração de vidas. Deus já comprou, através da moeda, que é o sangue de Jesus, toda a humanidade. E nós precisamos semear isso. Amém? Mas qual é a motivação? É o amor. Porque ele mandou Jesus por amor. Então, motivados pelo amor e a adoração. Nosso trabalho é uma adoração ao Senhor. Firmados na palavra, buscando a santidade, almejando sempre que o nome de Jesus seja glorificado. Eu tenho certeza que você que tem andado, que tem acompanhado o trabalho, você tem visto que é exatamente nisso que nós temos andado. Motivados pelo amor, firmados na palavra de Deus, buscando a santidade. Esse trabalho, desde o início, nós estamos caminhando nisso aqui, desejando que o nome de Jesus seja glorificado. E o nome dele é glorificado, amados, em cada testemunho que é dado aqui na igreja. O nome dele é glorificado em cada casamento que é restaurado. O nome dele é glorificado quando a pessoa está naquela luta tremenda e Deus dá uma palavra de ordem e faz cessar a tempestade. Ele está ali, ele está presente. Jesus ele estava dentro do barco quando a tempestade veio. Não significava a tempestade veio porque ele não estava, não, ele estava sim. Mas no meio de todo o vento, quando os discípulos já estavam completamente desesperados, atônitos, com medo, ele deu uma palavra de ordem.
Ele se levantou e deu uma palavra de ordem. Não é que ele não esteja, ele está com você. Ele está comigo, ele está com você. Amém? E o nome dele é glorificado. O nome dele é glorificado, amados, quando nós vemos pessoas como vimos domingo à noite se rendendo aos pés do Senhor. E por detrás de cada uma daquelas mulheres que estavam aqui, existe uma história de uma grande luta espiritual, onde Satanás quer ceifar aquelas vidas. E nós precisamos amar as pessoas. Por isso que eu iniciei aqui falando, né, sobre nós buscarmos a sabedoria e aceitarmos as correções de Deus, porque o Senhor, Ele quer que nós voltemos para a visão inicial. Olha, vocês precisam amar. A motivação do coração de vocês não é aquilo que satisfaz os seus desejos, mas é o amor, deve ser o amor. E tudo que você considera que é lucro para a sua vida, que tem valor, você tem que deixar por amor a mim. Amém? Porque Ele cuida, irmãos. Ele cuida. Ele cuida. Eu não estou falando aqui de você abandonar a família, de você abandonar emprego. Cada pessoa ela tem um chamado específico. Existem pessoas como o exemplo desse pastor que eu falei para vocês, que Deus, ele era um empresário, ele era pastor, mas ele era empresário e Deus o chamou e falou assim, olha, eu não quero você dividindo o tempo com a empresa e com a obra. Você vai pegar a sua empresa e vai dar. Ela vai se tornar uma semente. Você vai lançar essa semente na vida de uma pessoa. Entregou. E eu vou cuidar da sua vida. Foi um chamado específico. Mas todos nós temos um chamado da parte de Deus. Para amar as pessoas. Para interceder pelas pessoas. Amém? Para acolher as pessoas. E o amor, irmãos, ele esfria. Ele esfria. Até o amor, aquele primeiro amor que nós temos pelo Senhor, quando nós nos convertemos. Se nós não estivermos trabalhando isso dentro de nós, nos acostumamos, nos tornamos religiosos. Eu vou, como quando eu era, né, de uma religião que eu pensava assim, não, eu vou bem cedinho, vou lá, vou participar lá da celebração, é 1 hora só, de 7 às 8, aí eu vou passar o resto do domingo, vou fazer meu almoço, vou limpar a casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não era motivada pelo amor a Deus, pela adoração. Senhor, eu vou te adorar nessa manhã, eu vou oferecer no teu altar uma oferta. Não, era para cumprir simplesmente uma obrigação. Eu podia ir de manhã, eu podia ir à noite, mas eu preferia ir pela manhã porque já estava de consciência livre. E durante o dia eu ia cuidar da casa e tudo, fazer minhas caipirinhas, tomar, e de noite eu ia descansar. Eu estava desprezando os mandamentos do Senhor, que o dia do descanso, ele não é meu. Ele não é meu. Eu não vivo como o ímpio vive. Eu vivia assim, eu aproveitava o domingo para mim, para eu ir para o clube, né? Gostava muito de clube, de piscina. Né? Deus até me deu uma piscina que serve só para fazer batismo, porque faz muito tempo que eu não entro. Não estou dizendo que se você tem, não deve desfrutar. Isso é para mim, porque eu fui chamada e eu não tenho tempo, irmãos. Tá lá, é bênção e tudo, mas não, eu deixo para lá, porque eu tenho outras coisas, outras prioridades. Quisera eu ter mais tempo, eu estou orando e buscando logo a aposentadoria para ter mais tempo para Deus. Então, amados, não é isso, a gente tem que ter equilíbrio, amém? Tem que ter equilíbrio nas coisas. Mas se temos um chamado, estamos envolvidos, nós sabemos que isso tem um preço. Não é verdade? E que nós devemos fazer motivados pelo amor, pelo amor.
Não para mostrar, para estar de consciência, eu estou de consciência limpa. Fui lá e fiz isso, isso, isso. Não, é por amor. Jesus, eu te amo. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Alguém está precisando dessa palavra que o Senhor colocou no meu espírito para eu dar. Alguém está precisando de uma intercessão. Eu quero confessar para os irmãos, é um pecado. Eu fui transferida injustamente para um setor há uns 15 dias. E eu fiquei chateada, mas eu tinha feito a seguinte oração. Olha só, irmãos, eu estava de licença e retornei. E no dia que eu estava retornando, eu falei assim, Senhor, eu estou perto de aposentar. Orei desse jeito. Assim, eu estava me arrumando, fazendo as coisas, mas falando com Deus. Eu estou perto de me aposentar, e eu estou naquele lugar. A obra que o Senhor tiver para eu fazer ali, eu quero completar a obra naquele lugar. E eu fiz essa oração. Quando eu cheguei lá no primeiro dia, me transferiram injustamente para um outro local. E eu fiquei muito chateada. Eu entrei na carne, eu fiquei chateada. Eu falei, mas não é possível um negócio desse. Isso é uma injustiça. Eu pensando e tal. E cheguei até a comentar com uma colega minha. Aí fiquei, assim, uns 3 dias. Aí eu lembrei da oração. Eu falei, não, Jesus, eu orei isso, Senhor, me perdoa, meu Deus, eu entrei na carne, tem misericórdia de mim e tal. E resisti realmente para ir para o lugar. E aí eu fui. Me arrependi, pedi perdão a Deus e tudo. Fui, sabe, quando você fala assim, não, eu vou obedecer. Meu Deus, eu tenho que dar fruto. Falei, Jesus, como pode? Eu tô com uma mensagem para pregar que fala de fruto. Falei, Jesus, o Senhor está me dando uma oportunidade para eu viver esse fruto aqui. Eu não tenho problema nenhum, mas assim, a injustiça me incomodou, porque o problema não era comigo, era com outra pessoa e respinga, né, em quem está perto. E eu falei, Deus, eu tenho que viver isso, o Senhor está me dando uma oportunidade para eu ter autoridade para falar, como pode, eu esqueci e tal, e fui. E aí, amados, confessei e fui na bênção. Só que eu pensei assim, bom, eu vou fazer, mas também não vou me matar. Porque eu não acho justo. Olha só, na minha mente, né? Eu não acho justo. O trabalhar de Deus conosco, irmãos. Estou falando isso aqui porque tem pessoas que elas escondem, omitem as suas falhas para se mostrar muito espirituais. Eu tenho aprendido isso com a minha cobertura. Os apóstolos, eles não têm a menor dificuldade de chegar em uma reunião e confessar pecado. Para ser liberto e para o inimigo ser envergonhado. Aí eu pensei assim, bom, eu cheguei lá, no dia que eu cheguei, tinha uma pessoa de licença, porque está tirando licença atrás de licença, porque vai aposentar. E o chefe acha normal. Aí eu que vou aposentar também, que sou de outro setor, tenho que cobrir isso aí, ele acha normal. Mas isso é uma injustiça, eu dentro de mim, né, murmurando. Aí a outra pessoa, cheguei, não, eu vou tirar a licença. Foi lá no serviço médico, tá com Lé, vou tirar a licença. Pessoa nova que tomou posse, tem pouco tempo. Aí o outro faltou. Foram 4 pessoas do setor, assim faltando. Eu falei assim, meu Deus, isso é muita injustiça e tudo. Aí um chega 2 e sai às 4. Aí eu tenho que chegar e fazer o horário todo. E eu fiquei lá. Eu falei, mas gente, como é que pode? Esse mundo está perdido e tudo e tal. Mas aí eu sentei ali e falei, Senhor, eu podia fazer assim, né? E enrolando, mas eu não vou fazer isso. Porque o Senhor falou, aí Deus começou a tratar comigo. Começou a tratar comigo. É ruim, irmãos. Às vezes dói. É como diz aqui em Hebreus. Né, hoje eu posso falar desse versículo aqui, né, livre, porque eu tenho vivido essa correção de Deus. Talvez seja coisa pouca. Só, irmãos, que às vezes a gente começa a pecar e não percebe. Talvez você esteja num nível bem mais elevado do que o meu e você não passa por essas coisas. Eu já tinha vencido isso há muito tempo. Questão de murmuração. E Deus me mostrou assim,
você está murmurando. Você está murmurando, você não tem. Você tem que obedecer como se fosse ao Senhor. O que você faz, o que eu faço, é como se fosse para Deus. Aí eu sentei lá e me arrependi, e aí Jesus falou assim, se te pedir a capa, você dá a túnica, se te mandar andar 1000 passos, anda 2000, esse é o Evangelho. E eu creio nisso, eu quero viver isso cada vez mais. Isso para mim, irmãos, eu já venci há muito tempo, isso era uma coisa que eu tinha vencido há muito tempo, mas Deus foi e falou assim, e a gente está buscando, né, cada vez mais, e pedindo, Senhor, mostra, mas se não tiver vigilância, se você está muito envolvido com as coisas e não vigiar, quando você pensa que não, você já murmurou. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu pensei que não, eu estava murmurando dentro de mim, reclamando. Se eu tinha orado, se Deus abriu uma porta de oportunidade para eu testemunhar, não é verdade? Se eu posso glorificar a Deus em qualquer lugar que eu estou. Então, eu só quero fazer a obra de Deus onde eu acho que é cômodo, que é bom, onde é interessante. Não, não é assim que Deus quer. E aí eu sentei ali e me botaram num ponto estratégico que eu vejo todo mundo. Aí eu comecei a orar um por um. E Deus foi e falou assim, você está aqui? Esse pessoal, tem muitos deles aqui que não têm intercessores. Começa a orar. Porque nem tinha tanta coisa assim para fazer, na verdade. Né? Nem tinha tanta coisa assim para fazer. Então, vai chegando e você vai fazendo. O trabalho é assim. Você também não pode ficar parado. Se chegar, você tem que fazer e tem que acabar. Aí eu comecei a orar. Olhei para um, comecei a orar, olhei para o outro. Aí assim, Deus começou a mover meu coração sobre a vida daquelas pessoas que precisam dele. E Deus começou assim a me dar as oportunidades. Então eu vou continuar orando e eu espero ganhar vidas ali. E eu já tinha determinado a fazer a obra naquele lugar, já tinha determinado comprar a Bíblia e tudo, mas quando eu pensei que não, quando eu vi injustiça, eu comecei a murmurar. Mas não é assim que Deus deseja para nós. E Deus me corrigiu. Deus me corrigiu. Você está errada, você está em pecado. Porque murmuração é feitiçaria, né? A mesma coisa. A pastora foi lá na esquina, na encruzilhada, e botou uma galinha, uma vela. Murmuração é isso. Né? Então me arrependi, pedi perdão a Deus. E, irmãos, a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Ai de nós, se não fossem as misericórdias de Deus, se não fosse o perdão de Deus. Eu estou contando essa experiência aqui, porque eu sei que muitos de nós enfrentamos dificuldades e o diabo, ele quer nos acusar. Ele quer botar a pessoa lá embaixo, dizer assim, não tem jeito para você não. Então, amado, quero te dizer que tem sim. Que Deus tem investido em nossas vidas. E se você já, como eu, já tinha aprendido essa lição, que foi básica na minha vida, que eu venci, né? Mas a gente nunca pode achar que você está tão, né? Deus vai e permite você se olhar no espelho. Ele permite a gente se olhar no espelho da palavra, e você vai lendo a Bíblia, ele vai, Jesus. Né? Mas ele vai trabalhando para nos fazer vasos de honra. Vasos de honra e com autoridade. Amém? Então, queridos, nossa visão é essa. Amém? E Deus, ele tem nos dado as estratégias, como nós vamos trabalhar para isso, para semear a palavra de Deus, para semear o resgate de vidas. Primeiro ponto, Efésios 1, de 1 a 6, é adoração. Queria que o pastor Hernandes lesse esse texto.
E a irmã Marilene lesse o Salmo 95, versículo 6. Então vamos ver os pontos que nos levam, queridos, as estratégias que Deus nos dá para que a gente possa fazer a obra de Deus. Você servo, você líder de ministério, pastor, servo de Deus. Estão aqui, olha, Deus vai colocando os fundamentos, os princípios para o nosso trabalho. Efésios 1. Amém. Nós somos feitos para a glória de Deus, amém? Você existe para a glória de Deus, para glorificar a Deus. A sua vida glorifica a Deus. Que coisa linda, irmãos. Filhos amados, trabalhados pelo Espírito Santo, para a glória de Deus. Ele nos chamou antes da fundação do mundo, antes da fundação. Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Por isso que ele nos ensina. Salmo 95, irmã. Amém? Então, queridos, tudo começa com a adoração, com a nossa busca pela presença de Deus. Por isso que nós temos em nossa visão isso. Firmados na adoração e na palavra de Deus. Porque tudo começa com a minha busca. Eu entendo que eu fui feita para a glória de Deus, então vou buscar a Deus. Então vinde, nos prostremos diante do Senhor. Amém? Salmo 42, versículo 1. Eu acho que eu não coloquei esse, não. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então eu preciso desejar. Amém? Segundo, a revelação de Deus através da sua palavra. Oséias 6, versículo 3. Quem encontrou? O irmão Aguinaldo, Oséias 6, 3. É através, amados, da palavra de Deus que nós conhecemos o Senhor e aprendemos, através disso, o caminho da santidade. 6, 3. Glória a Jesus. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não abra mão, queridos, do ensino da palavra de Deus. Não abra mão da escola bíblica. Não abra mão da escola bíblica para os seus filhos. Porque diz, como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva seródia rega a terra. Domingo eu tive uma experiência assim tremenda com Deus. Eu estava aqui na hora do louvor e estava chovendo. Irmãos, tinha uma chuva caindo, uma chuva de bênção dentro da igreja. Parecia que eu estava, assim, toda molhada, não estava com calor, mas eu estava sentindo. Foi uma coisa tremenda, tremenda.
a chuva de Deus, a chuva da bênção de Deus. Tem hora que você sente o azeite, né, descendo, grosso. Tem hora que você vê os potes de azeite no altar. Tem hora que você vê os rios de Deus. São experiências tremendas. Eu sei que você tem essas experiências com Deus e Ele quer dar mais. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, as estratégias que Deus tem nos dado são fundamentos para nós, adoração, revelação de Deus através da sua palavra, porque ela gera a santidade em nossas vidas, amém? E o 3, gerar temor reverente a Deus. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 19, versículos de 7 a 9. 2 Crônicas. Temor reverente a Deus. Isso precisa muito, irmãos, nascer no coração das pessoas. É temor de Deus. As pessoas fazem coisas aí sem ter, por falta de temor. E o temor de Deus, ele nos leva a desejar os projetos que Deus tem para a terra, para estabelecer na terra, amém? 2 Crônicas 19, de 7 a 9, diz assim: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Também, depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Amém? O que estava acontecendo aqui? Josafá, ele começou a tirar do meio do povo a idolatria. E ele então começou a nomear juízes para as cidades, para estarem julgando as causas nas cidades. E ele estava dizendo para eles que eles deveriam andar, esses juízes, eles deveriam andar com temor diante de Deus, com inteireza de coração, né, e fidelidade, que eles deveriam agir com bondade. Então a gente vê aqui, do 19 até o 6, né, ele estabelecendo esses juízes nas cidades. E a ordem de Josafá, se a gente voltar um pouquinho aqui, ele começou no seu reinado a ensinar. É isso que nós fazemos, irmãos. Nós não podemos cobrar das pessoas uma coisa que elas não sabem. Por isso que a gente tem, em reunião de diácono, na igreja, na escola bíblica dominical, em reunião de liderança que nós fazemos, nós temos ensinado a palavra. Então, aqui no 17, você volta um pouquinho, no versículo 7, diz assim, olha, no 3º ano do seu reinado, enviou ele príncipes a Benail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem. Então ele ensinou e depois então ele vem trazendo para o povo uma ordem para que o povo ande no temor do Senhor. E ele estabelece nas cidades então juízes para julgarem conforme a lei de Moisés. Então eles andava o sacerdote, andava o rei, e ele então, eles baseado na lei de Moisés, que tinham que fazer o julgamento. E ele dizia que tinha que ser um julgamento justo. E aí Jerusalém ficou como se fosse o tribunal superior. Se eles não entendessem que aquele juiz ele tinha julgado e não tinha sido de acordo, eles iriam até Jerusalém para poder recorrer. Então, o Josafá, ele estava assim, ensinando o povo e dizendo, olha, seja o temor de Deus com vocês. Irmãos, o que as pessoas precisam realmente é ter o temor de Deus.
Os nossos governantes, as nações, precisavam ter o temor de Deus. Se tivessem o temor de Deus e atentassem para a palavra de Deus, para o que Deus ensinou, com o desejo de cumprir a palavra de Deus, o mundo não estaria como está. Não é verdade? É isso que ele está ensinando aqui. Então nós precisamos falar, irmãos, sobre o temor de Deus. Amém? Gerar temor de Deus no coração das pessoas. Sabendo que existe a palavra, e a palavra ela traz para nós os preceitos morais, ela nos ensina como deve ser a nossa adoração, amém? As cerimônias, enfim, tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos na palavra de Deus e precisamos ter temor para cumprir. O ponto número 4, odres novos para vinho novo. Lucas, no capítulo 6, Jesus ele ensinou que não se coloca um vinho novo em um odre velho, porque ele vai romper. Lucas 6, deixa eu ver aqui. Acho que não é esse versículo, não. É o 5, né? Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Então, esse também é o trabalho que Deus tem nos colocado, amados, para fazermos na igreja. Ele está ensinando sobre essa questão de que nós precisamos nos renovar a cada dia para recebermos o novo de Deus. Amém? E como o Senhor tem mandado para cá pessoas tanto novas na fé, quanto pessoas que já andam com Deus há muito tempo, ele está falando que precisa dessa renovação, porque às vezes a gente se acostuma com a vida espiritual e vai levando. E o Senhor está falando, olha, tem que renovar. Para receber o novo, tem que renovar. Tem que renovar a mente pelo conhecimento da palavra. Tem que renovar. Amém? Então é isso que nós estamos fazendo. E como, amados? Dependendo mais de Deus. Não dependendo na força do nosso braço. Nós dependemos de Deus. Por isso que nós, quando chamamos alguém para trabalhar, tem que ser guiado por Deus. Nós sabemos que Deus é que está guiando. Não é pelo currículo da pessoa, não é pelo o status da pessoa. Mas é uma pessoa que depende de Deus, aí está pronto para trabalhar, para receber o novo de Deus. O líder, ele precisa confessar a palavra de Deus. Amém? Precisamos confessar a palavra de Deus. Eu posso fazer todas as coisas em Deus que me fortalece. O líder, quando ele tem o servo, quando eu falo líder de departamento, irmãos, nós temos uma visão de que o líder, ele é servo, amém? Quando Deus mandou crescer, multiplicar, encher e dominar a terra, foi dominar a terra, os animais, as criaturas, aquilo que Deus fez. Ele não mandou dominar os homens. Então, os irmãos sabem que a nossa liderança não é uma liderança dominadora. Amém? Então, Deus não mandou, mas Ele chamou para servir. Então, líderes servos, e que precisam confessar a palavra. Você não dá conta, mas se você confessa a palavra, ela gera vida. E ela é exatamente aquilo que ela diz. Você não pode. Senhor, eu não posso com essa situação em minha vida, mas com o Senhor eu posso. Eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Por que, amados, nós precisamos de confessar a palavra? Porque Deus não pode usar uma pessoa desanimada. Não é verdade? O desanimado, ele não vai para lugar nenhum e ele ainda leva
para o buraco aqueles que estão ao redor dele. Foi assim com aqueles espias que foram com Josué e Calebe. Eles chegaram e conseguiram inflamar a multidão quando eles deram o relatório. A gente não pode não, lá tem a terra, ela é cheia de gigante. Nossa, nós nos vimos como gafanhotos no meio daquele povo, nós não vamos conseguir. Agora, se ele confessa a palavra, se é uma pessoa que aprendeu, que tem esse entendimento de confessar a palavra, ele renova as suas forças. Irmãos, olha, quantas vezes a gente está cansado, não é verdade? Você confessa ali a palavra e Deus renova as nossas forças, né? A gente confessa, Ele vem e renova. Então, aproximar-se de Deus, o líder precisa aproximar-se de Deus em oração e trocar a sua força pela força do Senhor. Amém? A sua força é pequena, mas a de Deus é grande. É grande, é grande. Por isso que ele não deixou... Fugiu o nome dele aqui, pastor Hernandes, Gideão. Ele não deixou Gideão vencer com os milhares. Ele permitiu que Gideão passasse aqueles milhares pela peneira para que ficasse somente os corajosos, os valentes. E para mostrar que era possível, que os 300 eles não tinham condições de vencer aquela multidão, eles não tinham. Mas aí Deus veio e mostrou o seu poder. Então vamos trocar, irmãos, a nossa força, que muitas vezes é fraca. A força fraca não existe, né? Mas vamos buscar, limitada, pela força de Deus. Vamos pegar uma promessa aqui para isso. Isaías 40, versículo 28 até o 31. Vamos degustar essa palavra aqui, gerar vida no nosso espírito e nos fortalecermos em Deus. Quem sabe você está aí cansado, né, fadigado, mas a palavra de Deus renova as nossas forças. Ele falou isso aqui é possível. Foi ele que disse, a Bíblia diz que Deus, ele não é como o homem para se arrepender e nem para mentir. A Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ele é verdadeiro. A sua palavra é a verdade. Ele diz assim, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado. Diga, Senhor, me fortaleça em Ti. Eu preciso tanto, irmãos, dessa palavra. Tem dia que eu preciso tanto, que eu falo, Deus, me fortalece, e vem, irmãos. Quando eu penso que não, já estou ali fortalecida, revigorada, estou batalhando. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Profetizo isso para a sua vida hoje. Força de Deus, revigoramento espiritual na mente, no físico. Aleluia. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você vai sair daqui hoje renovado, em nome de Jesus. Vai sair daqui renovado. Pelo poder da palavra de Deus. Eu profetizo renovo para a sua vida espiritual. Ânimo. Senhor, andei até aqui, vou andar mais. Não vou parar, como o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo. Soberana vocação que o Senhor me chamou. Eu me revigoro no Senhor, confesso a palavra. Amém? Então, troca a sua força pela força do Senhor. Então, amados, vimos a nossa visão, as estratégias que o Senhor tem nos dado, nela nós temos andado, ela não é só para a igreja, instituição, é para cada um de nós, amém? Essa vida de adoração, a revelação, buscar a revelação de Deus através da palavra, ter esse temor de Deus, em todas as nossas coisas nós precisamos submeter ao temor de Deus, estarmos nos renovando para recebermos o vinho novo de Deus, amém? E a missão da
igreja. Os relacionamentos interigrejas, interministérios, nós temos feito isso. O que eu estou passando para os irmãos está tudo de acordo com a visão da nossa cobertura, amém? Além disso aqui, eles têm um outro trabalho, sede, é claro, como visão, eles para alcançar a nação brasileira e outras nações, isso tem acontecido, né? Mas está de acordo. Eu louvo a Deus por isso, amém? Equipamento e reprodução ministerial, vou fundamentar isso aqui em Números 11. Números 11, versículo 16. Eu sei que Deus está fazendo isso aqui na Semear, amém? Diz assim: disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Glória. Glória a Jesus. Olha o que Deus está fazendo, amados. Você que está aqui, Escola Bíblica Dominical, que tem andado. Olha o que Deus falou para Moisés. Moisés, você não vai levar a carga do povo só. Você vai pegar 70, vai colocar para assistir junto com você. E do Espírito que tem em você, eu vou colocar sobre cada um deles. Olha que bênção, você vai andar na unção de Deus e no sobrenatural. E eu vou andar na unção da minha cobertura. Amém? O Senhor fala, olha, traz o povo. Então é isso aqui, equipar e reproduzir ministerialmente. Você que está trabalhando num departamento, você também está repartindo da sua unção com as pessoas, está reproduzindo. Quem sabe amanhã Deus vai te levar para um campo, Deus vai te levar para uma obra. Amém? Então, é essa a nossa missão. Unidade das igrejas de Vicente Pires, amém? A gente está trabalhando com isso. Pode passar, Ana Carla. Vida espiritual, que a gente tem ensinado. Libertação e cura interior. Intercessão e família, amados. Amém? A rede, além dessas coisas, eles também têm trabalhado com escolas, têm implantado escolas por princípios. Então, são escolas que eles têm tanto têm implantado as escolas, como têm levado a visão de escola por princípios para as professoras, pedagogas, que estão trabalhando aí com crianças e têm oportunidade de levar princípios. Então, lá em São Paulo já tem algumas escolas por princípios, escolas que as diretoras, professoras são cristãs e passam princípios. Elas colocam no calendário da escola datas que têm a ver com as coisas de Deus e eles levam princípios de submissão e autoridade espiritual, de semeadura, vários princípios bíblicos eles colocam e vão inserindo para as crianças. Que na verdade, irmãos, as pessoas não têm temor de Deus porque não entendem de princípios. Não é isso? As crianças não entendem nada de submissão, de autoridade. Existe um egoísmo porque não aprenderam a palavra de Deus, não sabem repartir. Princípio de unidade, divisão, facção, né? Então esses princípios eles precisam ser ensinados. A rede também está envolvida com isso. E além disso, né, eles têm trabalhado no resgate da nação brasileira com as igrejas passando essa visão, amém? De um trabalho como esse aqui de Moisés, juntar o povo e reproduzir ministerialmente. Glória a Jesus.